meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que eu inicio esta série 30 dias com a palavra na mão. E qual a razão? Bem, todos os anos a igreja no Brasil, ela nos convida a intensificar a leitura da palavra de Deus. E ela escolhe um tema específico a fim de que nós estejamos antenados e ao mesmo tempo na unidade, refletindo sobre esse tema escolhido por uma comissão, a Comissão Bíblica da CNBB. E este ano é interessante, para bem vivenciar o mês da Bíblia de 2022, o livro escolhido foi o livro de Josué. E qual a razão? É Josué quem assume o compromisso de entrar na terra prometida. Ele faz esse compromisso, não é, com Moisés, e Moisés avista a terra lá do alto, mas ele não consegue entrar na terra prometida. E aí, em se falando de terra, eu disse que vamos ter 30 dias com a palavra. Eu preparei aqui um pequeno jardim, não é? É claro que eu não tenho todos os animais criados, nem todas as plantas criadas. E cada dia eu quero trazer, na medida do possível, um sinal, um símbolo daquilo que o livro o qual nós iremos estudar, ele retrata. Então nós vamos iniciar, como são 30 dias, com o livro do Gênesis. Quero entrar com você, de fato, olhando para cada livro da Sagrada Escritura. É claro que em alguns momentos nós teremos que fazer uma opção, porque são quantos livros mesmo? Você se recorda? Quantos livros nas Sagradas Escrituras? Bem, 46 do Antigo Testamento, então não vai dar tempo. Depois, 27 do Novo Testamento. Então aí já deu 73 livros. Mas podemos fazer uma junção de alguns livros, não é? Ao longo do caminho, você estará se surpreendendo com esta realidade e temas muito específicos, não é? Tratados por um conjunto de livros, por exemplo, certo? Então, eu me recordo que no meu tempo de catequista jovem, eu cantava uma canção. E quero que você entre comigo de cheio. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e se transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom e Deus é bom, muito bom. Deus é bom. Livro do Gênesis. Ele criou para a humanidade, ou seja, ele criou o mundo para o homem. Ele criou o mundo para o homem. Toda a humanidade contempla, nos reza o salmista, Salmo 8. Então, por essa razão que lhe disse, de repente nós poderemos juntar o livro dos Salmos nesta reflexão. Por quê? Porque ele nos fala da criação. Ou seja, o Salmo é uma forma do homem orar e ao mesmo tempo com Deus se encontrar. No Salmo 8, se você for olhar com carinho para o Salmo 8, ele tem até uma canção, né? Com carinho desenhei este planeta. E foi Deus que desenhou. E desenhou com dedos de artistas. Mas o Salmo 8, ele reza. Eu vou tomar aqui para que nós juntos não percamos o foco. O Salmo 8 reza, e ao mesmo tempo alguém colocou melodia, não é? Teu nome, Senhor, é tão bonito, não é? O nome de Deus é maravilhoso. E foi Deus, então, quem criou a terra inteira. O seu nome, Senhor, é bonito, o seu nome é poderoso em toda a terra. Criou o céu, criou a terra. E ao mesmo tempo, até as crianças de colo conhecem o seu nome. E olha que bonito. Eu me recordo em se falando da educação da criança, não é?
é o pai e a mãe, é o avô, é a avó, que vai tomar as mãos de uma criança e vai ensiná-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é bonito, até o tio, o padrinho de batismo, quando ele educa, quando ele ensina, a criança aprende. E é belíssimo ver uma criança, não é? Fazendo o sinal da cruz, e de repente a criança erra, o pai vai lá e corrige. É maravilhoso entender e compreender. Então o Salmo 8, ele vai dizer desta verdade. Até as criancinhas que ainda mamam já sabem que tu, ó Deus, és o Criador. Não é? E ao mesmo tempo criou o céu, criou as estrelas, não é? Fixou-as lá no céu. Para quê? Para que o homem, contemplando toda a criação, se recorde do Senhor. Então, meu querido, minha querida, o primeiro livro das Sagradas Escrituras, ele tem 50 capítulos. 50 capítulos, livro do Gênesis. E ele é poético, é todo livro poético. Veja, quando nós abrimos no primeiro capítulo do livro do Gênesis, o que nós vamos encontrar? Um Deus. Eu trouxe aqui, como disse, não é, esse pequeno sinal. Lá no meu quintal, e alguém disse assim, nossa, o senhor tem as mãos muito boas, né? O alecrim é uma planta meio complicada de produzir, e um galinho, é claro que a gente aprende, não é? Ao longo do caminho. Eu já disse que eu aprendi com a minha avó. Minha avó era uma exímia artesã, na verdade uma exímia agricultora. Ela adorava cuidar das suas plantinhas. Então eu quis trazer aqui alguns ramos de alecrim, quis trazer também aqui erva cidreira de folha. Por que razão? Ora, foi Deus, aquele Criador lá, que fez com que todas essas realidades elas pudessem existir. Então ele criou as plantas, criou os animais, não é? Aqui tem um dromedário, que eu vou presentear uma pessoa muito querida, não é? Eu trouxe lá de Belém e vou presentear. Já presenteei algumas, não é? Pessoas muito queridas. Presenteei o Theo. O Theo fez aniversário, não é? No domingo, e então o Theo já recebeu um dromedário. Então ele criou os animais, não é? E ao mesmo tempo, não foi Deus que deu o nome aos animais. No livro do Gênesis nós vamos encontrar o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. E depois é interessante, eu queria fazer essa reflexão com você também a partir de uma pergunta, e eu a respondi numa viagem por esse mundo de meu Deus. Padre, mas se Deus criou apenas um homem e uma mulher, como pôde esse ter filhos e eles se casarem entre si e popularem a terra? Veja, quantos anos tem a escrita? Quantos anos tem a escrita? É novíssima esta arte, né? É milenar, mas é novíssima, não é? A imprensa, quando foi que ela surgiu? Então Deus, ele tem um atributo, na verdade 3 atributos. Deus, primeiramente, ele é onisciente, ele tudo sabe. Deus é a sabedoria personificada em Cristo Jesus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo, mas Deus é o onisciente, ele tudo conhece. Deus também é onipotente, ele tudo pode. Ora, se Deus tudo pode, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. E aí, nós encontramos no livro do Gênesis 3 narrativas da criação. Uma javista, uma eloísta e uma sacerdotal. Deus criou o homem, o terroso, deu nome a ele, Adão, o primeiro homem. Porém, no seu poder, Deus quis um paraíso, onde todos pudessem estar convivendo em harmonia, tanto o homem quanto a mulher. E aí é interessante entender que
o mal se faz presente. Porque o homem quer ser semelhante a Deus. E aí nós vamos encontrar um dos filhos de Adão passeando para além, não é, daquela região circunscrita aonde ele habitava e encontrou-se com outras pessoas. E estas também criadas à imagem e semelhança de Deus. Pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então o autor sagrado do livro do Gênesis, quando ele escreve para nós esta belíssima obra, ele, claro, vai dizer, olha, tudo depende de Deus. É vontade de Deus que o homem exista, mas o homem não deve existir sozinho, porque Deus quer, como o autor sagrado nos escreveu, que o homem viva em harmonia com todas as realidades criadas, em harmonia. Deus não quer que o homem se aproprie das coisas que ele criou, mas ele quer que o homem partilhe. E aí vejam, o filho que é de Adão vai ter esse desejo? Não. Então aí acontece lá no livro do Gênesis aquele primeiro pecado do egoísmo que toma conta do coração do homem e da mulher. Não é? O primeiro pecado, na verdade, o desejo de possuir todas as coisas, ter o conhecimento de tudo. Mas Deus é o onisciente. Deus é também o onipotente. Deus, ele tudo sabe, ele tudo pode, ele tudo conhece. E ele conhece o coração, o íntimo do homem, e ele sabe que este homem, felizmente, porque vem o seu Filho Jesus e planta no coração do homem o amor, e aí o homem vai, segundo o ensinamento de Cristo, viver do amor. Então é preciso entender e compreender que Deus quer e tem um desejo para com o homem, mas o homem não quer conhecer Deus. Então é esta verdade que nós encontramos expressa, e se você com muito carinho tomar o livro do Gênesis nos primeiros capítulos, irá compreender qual é a vontade de Deus no livro do Gênesis. Qual é a vontade de Deus expressa? Responda essa pergunta. Para o homem, que o homem seja ser de partilha, que o homem não seja ganancioso. A terra, dom de Deus, é para todos, e todos devem viver nesta terra em harmonia. Quando o homem se apropria do bem que é de Deus, ele se torna escravo. E Deus não quer que o homem seja escravo de nenhum outro homem. Deus não quer o homem passando por privações, em hipótese nenhuma. Tanto que veja, quando Deus solicita do homem que o homem saia da sua terra e vá para uma nova terra, não é? E nós vamos encontrar aí a história dos patriarcas, não é? Vamos entender e compreender que o homem deve, quando Deus solicita do homem sacrifique o seu filho, Deus quer sondar o íntimo do coração do homem e compreender se de fato o homem é capaz de disponibilidade, vá sacrificar o seu filho. Não, Deus provê, Deus proverá. Então veja, quando nós lemos estas histórias, começando com os patriarcas que também estão lá no livro do Gênesis, Deus solicita do homem que o homem seja capaz de renúncia, de sacrifícios. Não que o homem tenha esse desejo de posse, de poder, de glória, de riqueza, mas que o homem esteja a serviço. Abraão, se saíres da sua terra, eu lhe darei uma nova terra, eu lhe darei descendência. Então deixar-se mover pela vontade de Deus, que solicita de cada homem, de cada mulher, também de Sara, de Agar, de Sara. No Antigo Testamento vamos encontrar tantos outros homens e mulheres, Ana, pessoas que são
por assim dizer, chamadas por Deus para com Ele cooperar. Nós não podemos, irmãos e irmãs, olhar os livros sagrados de modo, primeiro, o livro do Gênesis, não é? O padre já disse a você, tem 50 capítulos, de forma simplista. Carlos Mesters escreve para todos nós um belíssimo livro chamado Paraíso Terrestre, Esperança ou Realidade? Então, se nós formos olhar com olhos simplistas, uma realidade, foi assim, está escrito na Bíblia que foi assim, e a interpretação, e a exegese, e a hermenêutica. Então, como é que nós lemos as Sagradas Escrituras de forma simplista? Então foi assim, existiu só Adão, existiu só Eva, e aí os filhos se casaram entre irmãos, mas como se um morreu e o outro casou com quem? Essa pergunta vai ficar na sua cabeça. E ela não pode. Porque veja, o autor sagrado, quando escreve, ele tem um objetivo. E o padre já disse qual é. É de o homem olhar para si mesmo e compreender que ele é filho de Deus. E que Deus tudo pode. E Deus é o Todo-Poderoso. E que Deus é onisciente. Deus é onipresente. O padre disse, ele tem 3 atributos. É onipresente. Está na vida do homem e da mulher em todos os momentos. É onisciente. Ele conhece, sonda o coração do homem. E ele é onipotente. Ele tudo pode. Então Deus criou só um homem. Deus criou só uma mulher. Colocou-o no paraíso e aí fez uma confusão na minha cabeça. Não. Ele quis desenhar um planeta perfeitíssimo e o fez. E ele deu ao homem a graça de nominar. E o homem foi lá nominando, né? Isso aqui vai chamar o que mesmo? Como é que é o nome dessa plantinha aqui? Pai da glória. Perguntei. Calanchoe? Calanchoe. Isso aqui é uma calanchoe. Padre, isso aqui é um alecrim. Isso aqui é uma erva cidreira de folha. Isso aqui é um pombinho. Isso aqui é um dromedário. O homem teve essa capacidade, essa inteligência, e o Senhor, o nosso Deus, estava insuflando nas narinas deste homem o hálito da vida, para que o homem pudesse também não apoderar-se das coisas. Não, eu não posso apoderar, isso aqui é meu, é propriedade minha. Não, Deus quer que sejamos homens e mulheres da partilha, da solidariedade. Então, no livro do Gênesis encontramos o projeto de Deus, finalizo. No livro do Gênesis nós encontramos o projeto de Deus para todo homem e toda mulher, tanto do ontem, quanto do hoje, quanto do amanhã. Cria-nos a sua imagem e semelhança e quer que dele nós sejamos cooperadores para que o mundo ele continue a sua trajetória sempre na harmonia. Então, um paraíso. Eu penso que seja esperança. Eu penso como Carlos Mesters, esperança. Mas também uma realidade. Porque se Deus o criou perfeitíssimo, o homem vem estragando a perfeição de Deus com a ganância, que não deixou de habitar no coração de Caim. Não. O Caim de ontem é o Caim de hoje. O ganancioso de ontem é o ganancioso de hoje. Apropria-se das riquezas que Deus deixou e quer ser dono. Não. Vou partir para a casa do meu pai e vou deixar tudo aqui. Quantas pessoas partiram para a casa do pai, deixaram tudo aqui, os filhos brigaram por herança, destruíram tudo aquilo que era do pai. Não é? Não vou olhar para o filho pródigo, não. Vou olhar para esse filho ganancioso. Ganhou tanto, cuidou tanto, depois deixou na mão dos filhos, os filhos destruíram tudo e hoje está na mão de ninguém. Vamos contemplar o paraíso e cuidar dele com muito carinho. O perfume das flores, não é? Das plantas criadas, aromáticas. Vamos hoje aproveitar, fazer um delicioso chá e vamos nos deliciarmos em família. Se não puder hoje, quem sabe amanhã um chazinho de hortelã, quem sabe um chazinho de erva cidreira, e reze e ore, louvando e agradecendo a Deus por Ele ter lhe dado a graça de poder saborear o que você saboreia,
de você contemplar aquilo que você contempla, de você poder ouvir o canto dos pássaros, poder escutar. É preciso. Então faça essa experiência ao longo do dia de hoje, ou nessa noite, ou no dia de amanhã. Vamos entrar no livro do Gênesis, não, no livro do Êxodo, e olhar depois os desdobramentos do livro do Êxodo, no livro de Levítico, de Números e Deuteronômio. Então, faremos esta série do Pentateuco em 2 dias. Por quê? Porque o livro do Gênesis fala da criação maravilhosa de Deus e da oportunidade que Deus dá ao homem de exercitar o seu poder também sobre as obras criadas, mas não ser senhor, mas o poder. Olha só, o poder meu é esse, é o de sentir o sabor e partilhar. Por isso que o padre pede para você fazer um chazinho e partilhar com a vizinha. Convide aí as vizinhas amanhã, não é? Para tomar um chá, vai ser maravilhoso. E depois, convide também as vizinhas. Olha, o Padre Nilson está fazendo um encontro bonito conosco, 30 dias com a palavra. Eu participei do primeiro, estou convidando você a participar do segundo. Faça isso, não é? Partilhe também com as pessoas as riquezas que você recebe aí no seu aplicativo, no celular. Até amanhã, que Deus nos dê a graça de fazer esse caminho bonito, 30 dias com a palavra na mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.